Olá, você já parou para pensar no que de fato sustenta o Brasil? Não digo as leis do dia a dia, mas aqueles princípios que são a base de tudo. Pois é, a gente vai mergulhar agora nos 5 pilares fundamentais do nosso país, todos eles reunidos logo no primeiríssimo artigo da Constituição. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: quais são as regras do jogo? Sabe? Aquelas regras fundamentais que mantêm a nação de pé, unida. O que serve como o alicerce para todas as outras leis, decisões e para a nossa vida em sociedade. E a resposta, olha só, está em 5 princípios, 5 pilares, como a gente vai chamar aqui. Eles estão lá logo de cara no artigo 1º da Constituição. E acredite, não são só palavras bonitas no papel, não. São eles que definem a alma do Brasil, aquilo que o país quer ser. Vamos começar pelo nosso primeiro pilar, a soberania. Para a gente entender bem o que é isso, a primeira coisa é separar os tantos. Uma coisa é o país, o Brasil como um todo. Outra, bem diferente, é o governo, a administração da vez. Então, soberania na prática quer dizer o quê? Quer dizer que o Estado brasileiro, a chamada República Federativa do Brasil, é quem manda no seu próprio território. É totalmente independente lá fora, no cenário mundial. É o Brasil quem fala em nome da nação e não outro país ou uma organização qualquer. É a autoridade máxima. E este slide aqui deixa essa diferença cristalina. A República Federativa do Brasil é o todo. É a entidade soberana que representa a gente no mundo, que assina tratados internacionais. Já a União, assim como os estados e os municípios, é uma parte desse todo. Ela tem autonomia sim, mas para administrar as coisas aqui dentro. Resumindo, o país é permanente. O governo, que é parte dessa administração, é passageiro. Bom, agora vamos para os nossos próximos 2 pilares, cidadania e dignidade humana. Aqui, o foco sai um pouco da estrutura do Estado e vai direto para as pessoas, para a vida de cada um de nós. Cidadania. A gente ouve muito essa palavra, né? Ela é basicamente essa conexão oficial, esse vínculo entre uma pessoa e o Estado. Mas o interessante é que, na prática, ela tem 2 significados bem diferentes que se completam. Olha só. Num sentido mais restrito, ser cidadão é ter direitos políticos. Sabe, poder votar e ser votado, participar das decisões do país. Mas é no sentido pleno, mais amplo, que a coisa ganha outra dimensão. Ser cidadão é ter a garantia de todos os direitos para se ter uma vida digna. E essa palavrinha, digna, é a ponte perfeita para o nosso próximo pilar. Essa ideia de vida digna nos leva direto ao 3º pilar, que muitos juristas consideram o mais importante de todos, sabe? O verdadeiro coração da Constituição, a dignidade da pessoa humana. E aqui a gente vê como um conceito que parece tão abstrato, tão filosófico, tem consequências muito reais na vida das pessoas. Por exemplo, é por causa do princípio da dignidade que a lei proíbe que a única casa de uma família ou o salário de alguém sejam tomados para pagar dívidas. É uma forma de garantir um mínimo para a sobrevivência. Chegamos agora ao pilar que desenha o modelo econômico do Brasil. E aqui a Constituição faz uma espécie de malabarismo, buscando um equilíbrio bem delicado entre a liberdade de empreender e a proteção das pessoas. São os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. De um lado, a gente tem a livre iniciativa. A Constituição garante a liberdade de qualquer pessoa abrir um negócio, competir no mercado, ter suas propriedades. É o que muitos chamam de motor da nossa economia. Só que do outro lado, ela coloca um contrapeso, o valor social do trabalho. Isso quer dizer que o trabalho é visto como a base da sociedade e que o Estado tem um dever, uma obrigação de garantir que todo mundo tenha condições mínimas e dignas para viver. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que acontece quando a livre iniciativa, sozinha, não consegue garantir esse mínimo para todo mundo? Quando o mercado não dá conta do recado? É exatamente nesse ponto que o Estado precisa entrar em cena, com o que a gente chama de rede de proteção social. Programas como o Bolsa Família são um exemplo prático de como o Estado age para cumprir esse dever da Constituição, garantindo a dignidade para quem mais precisa. E chegamos ao nosso 5º e último pilar, aquele que garante que o Brasil seja um país onde muitas vozes, muitas ideias diferentes possam ser ouvidas e ter seu espaço. É o pluralismo político. Basicamente, esse princípio protege a diversidade. A diversidade de ideias, de opiniões, de culturas, de crenças, de todos os grupos que formam a nossa sociedade. E ele se manifesta de 2 maneiras bem claras.
De um jeito mais amplo, ele garante a liberdade de pensamento e de expressão para todo mundo. Mas, de um jeito mais específico, mais estrito, ele garante um sistema com vários partidos políticos e a liberdade para criar associações, sindicatos. A ideia é simples: se a sociedade é plural, a política também tem que ser. E aqui estão eles, todos juntos: soberania, cidadania, dignidade, o equilíbrio entre o social e o econômico e o pluralismo. São esses 5 princípios que formam a base, o alicerce fundamental da República Federativa do Brasil. É daqui que tudo começa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Agora que a gente conhece esses pilares, a grande questão é: como nós, como sociedade, podemos garantir que essa base se mantenha forte, sólida para as próximas gerações? A resposta para isso, bom, é o que define dia após dia o futuro do país.